Olá, querido aluno, tudo bom? Estamos aqui novamente para mais uma aula do nosso curso. Essa é a quarta aula, segunda aula das aulas falando sobre estrutura de controle. Então, eu apresento a você a parte 2, a empolgação supimpa. Olha a empolgação do nosso amigo cachorro para essa aula, exalando empolgação. Então vamos lá. Relembrando as estruturas de controle, sequência simples, condicional composto, condicional repetitivo, que se subdivide em laço condicional, laço repetitivo e laço repetitivo com um teste no final, laço contado, e também a alternativa de múltipla escolha. Nessa aula eu vou falar do condicional composto. Você pode ver aí que é o único que está em destaque, está em negrito, certo? Então, você vai ver nessa aula o que é a estrutura condicional composto, ok? E mais outras coisas. Então, vamos lá. A estrutura condicional composta, ou condicional composto, ela é bem parecida com o condicional simples, tá? Nesse caso também, o fluxo de execução do algoritmo ele também vai ser condicionado por uma tomada de decisão. E pode ser que alguma instrução ou alguma linha, algum bloco de comando não seja executado, seja ignorado. Mesma coisa do condicional simples. O que diferencia o condicional simples do condicional composto é que eu vou ter, além do se, então fim C, além disso eu vou inserir o senão nessa estrutura. Então eu posso ter mais de uma condição nesse bloco. Eu posso ter duas condições, exemplo. Eu posso definir duas condições, tá? Ou mais. Eu posso ter mais de duas, tá bom? Para ficar melhor visualizando o que eu falei, a sintaxe dessa estrutura é essa que você está vendo. Se condição normal. Se a condição for atendida, eu executo o comando ou o bloco de comandos representado aí pelo comando zoom, o primeiro bloco de comandos. Se essa condição não for atendida, senão eu posso definir. Se essa condição não for atendida, ele vai executar um outro bloco de comando através aí do senão e finalizo o bloco de comandos através do fim C. Repetindo, eu inicio o bloco de comandos com o C, condição ela sendo verdadeira, então executo o que estiver abaixo do então. Caso essa condição não seja atendida, o fluxo de execução do algoritmo ele executa o que estiver depois do senão e fim C. Então é C, condição, então, comandos 1, se não, comandos 2, fim C. Pronto. Então eu vou dar um exemplo aí do bolo, tá? Aquele exemplo que é aniversário da sua mãe, você sai para comprar um bolo de nozes e você não acha o bolo de nozes. Então, eu posso definir aí uma outra opção. Então, não é só porque não tem o bolo de nozes eu não vou comprar nenhum bolo. Eu posso definir um outro bolo para comprar. Por exemplo, eu posso comprar, caso não tenha um bolo de nozes, eu posso comprar um bolo de chocolate, certo? Então, encaixando nessa sintaxe aí, ficaria mais ou menos assim. Se eu achar bolo de nozes, se eu achar um bolo de nozes, então eu compro. Se eu não achar, eu verifico se eu vou achar um bolo de chocolate, tá bom? Ou então eu posso usar o senão para definir uma ação também. Se eu achar bolo de nozes, então eu compro. Se eu não achar, eu não compro. Fim C. Tá? Eu posso colocar dentro do senão uma outra condição. Eu posso colocar uma outra estrutura C aí dentro do senão. Nesse exemplo que eu estou usando, do bolo de nozes, eu vou colocar o de bolo de chocolate. Então ficaria C,
se eu achar bolos de nozes, então eu compro. Se não, se eu achar bolo de chocolate, então eu compro e eu fecho lá com fim C. Posso fazer isso? Eu até vou mostrar um exemplo em algoritmo para você entender melhor, tá bom? Vou mostrar o exemplo de um algoritmo usando a estrutura condicional composto. Mesma coisa de como a gente inicia os algoritmos e como a gente iniciou os algoritmos das outras aulas. Algoritmo, inicio com a palavra algoritmo, exemplo da estrutura condicional composto. Inicio o algoritmo, declaro as variáveis. Nesse caso, são duas variáveis, val1 e val2. Esse exemplo, só para antes que eu esqueça, esse exemplo é o mesmo exemplo de leitura de dois valores que nós vimos na aula anterior. Só que nesse caso, em vez de eu usar três condições simples, eu vou usar uma condição composta. Então, no caso, continuando, eu vou ler os dois valores, eu peço para o usuário entrar com o primeiro valor e eu vou armazenar na val1, na variável val1. Peço para ele entrar com o segundo valor e armazeno na variável val2, correto? Depois, eu verifico, eu faço o processamento, eu vou verificar se eles são iguais ou se eles são maiores ou menores. Mesma coisa do algoritmo da aula passada, só que tem uma diferença aí. Você pode ter percebido aí que tem uma diferença. Eu primeiro faço uma verificação se os dois valores são iguais. Se val1 igual a val2, então ele vai exibir uma mensagem dizendo que os valores lidos são iguais. Se não for, olha só como é que ele vai fazer a comparação dos valores lidos, sendo maior ou menor. Nesse caso, verifico se o val1 é maior que val2. Se o val1 for maior que val2, então ele vai exibir uma mensagem na tela dizendo que o primeiro valor lido é maior que o segundo. Ponto. Se ele não for, se o val1 não for maior que val2, então ele vai exibir uma mensagem dizendo que o segundo valor lido é maior que o primeiro. Fim C, eu finalizo esse bloco de condição e fim C de novo, que eu finalizo o bloco de condição que eu iniciei lá em cima, no C val1 igual a val2. Então, eu repito, é uma condição dentro da outra. Primeiro, ele verifica se os valores são iguais. Ele verificou. Se for igual, ele vai ignorar todo o bloco de comandos que tiver depois do senão. Ele vai lá depois do fim C. Ele vai voltar a executar depois do fim C. Então, ao contrário do condicional simples, que ele vai percorrer todas as condições para verificar se elas são verdadeiras ou falsas, nesse caso aqui, como tem o senão, ou então em senão, como aqui no caso, se ele verificar que os valores são iguais, o que tiver depois do senão, ele vai ser ignorado e vai voltar a executar depois do fim C. Caso os valores não sejam iguais, sejam diferentes realmente, onde um deles seja maior do que o outro, então, se ele ver que o val1 é maior que o val2, ele vai exibir a mensagem que está depois do então. Se não for, o algoritmo vai subentender que se ele não é igual, se os valores não são iguais, e se o val1 não é maior que o val2, então ele vai subentender que o val2 é maior que o val1. Então ele vai exibir a mensagem que o segundo valor lido é maior do que o primeiro. Captou? Ele já verificou que se os valores são iguais e se o val1 é maior que o val2, então o val2 é maior que o val1. Então, depois disso, eu exibo uma mensagem que o primeiro valor lido foi, aí eu exibo o valor que estiver armazenado na variável val1. E o segundo valor lido foi, e eu exibo o valor que estiver armazenado na val2, na variável val2. E finalizo o algoritmo. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou falar de alinhamento de Sage. Como assim alinhamento de Sage? Em algumas aplicações, em alguns algoritmos, como você viu nesse exemplo, uma das alternativas de uma estrutura se então se não, ele pode possuir outras condições, outras tomadas de decisões.
Então, são condições dentro de outras. São tomadas de decisões dentro de outras tomadas de decisões. Então, quando ocorre isso que a gente acabou de ver, a gente chama de aninhamento de 6. Aninhar é inserir uma dentro da outra. Vamos lá. O time que está ganhando a gente não mexe. Eu vou usar o exemplo do bolo. Falei que a gente ia comprar. Falei que você ia comprar um bolo de aniversário para sua mãe e ia procurar um bolo de nozes, porque ela gosta muito de bolo de nozes e tudo mais. Só que aí, caso você achasse um bolo de nozes, você compraria e levaria para casa. Caso você não achasse um bolo de nozes, você compraria um bolo de chocolate. Nesse exemplo eu vou mudar. Vou colocar um outro tipo de bolo. Então, como é que ficaria? Olha só. Digamos de lá, ó, representado pela reticências, tá lá o algoritmo normal, tá o código do algoritmo, e eu só destaquei essa parte aí. Então, o algoritmo normal chegou nesse ponto. Se tem um bolo de nozes, então eu vou comprar. Compra igual a S de sim, tá bom? Então, esse S aí, esse caractere S, é S de sim. Então, se tem o bolo de nozes, então eu vou comprar o bolo, tá? Se não tem o bolo de nozes, então eu vou verificar se tem o bolo de morango. Tem bolo de morango? Se tiver, eu compro. Se não tiver, eu não vou comprar bolo nenhum. Então eu vou lá, finalizo a condição do bolo de morango. Se tem bolo de morango, eu vou comprar. Se não tiver, eu não vou comprar. Aí agora eu vou verificar se tem bolo verde. Se tiver bolo verde, eu compro. Se não tiver, eu não compro bolo verde e eu finalizo essa condição do bolo verde. E depois disso, eu finalizo a condição do bolo de nozes. Então eu tenho duas condições aí, ó. Tenho a condição do bolo de nozes e dentro dela, caso eu não ache o bolo de nozes, eu tenho outras duas opções de bolo. Eu tenho outras duas condições dentro da condição do bolo de nozes. Então, vai ficar um pouquinho pequenininho para a gente enxergar. É só para você ter uma ideia desse alinhamento de condições como um todo. Vai estar pequenininho, tá vendo? Mas vai ficar desse jeito. Se tem bolo de nozes, então eu vou comprar. Se não tiver o bolo de nozes, então eu vou verificar se tem bolo de morango e caso não tenha, eu vou verificar se tem bolo verde. Tem, eu compro. Se não tiver, também eu não compro. Então eu defini duas opções de bolo caso não tenha bolo de nozes. Então você vê que eu abri a condição do bolo de morango, mas eu fechei. Tem o bolo, comprei. Se não tiver, não compro e eu finalizo a condição. Eu poderia inserir essa condição do bolo verde lá no senão do bolo de morango? Poderia. Mas isso aí, se eu tivesse muitas opções de bolo, se tiver bolo de nozes, eu compro. Se não tiver, vou ver se tem bolo de morango. Se não tiver bolo de morango, então eu compro bolo verde. Se não tiver bolo verde, eu vou comprar bolo de chocolate. Vai ficando uma condição dentro da outra. Isso aí, se tiver muitas condições, vai ficar um pouco embolado, vai ficar um pouco complexo. Dependendo da quantidade de opções que tiver, vai ficar muito complexo, vai ficar muito difícil de ler esse algoritmo. E aí a gente vai usar uma outra estrutura, que eu vou mostrar mais pra frente, tá? Posso fazer isso? Posso, eu vou até explicar mais pra frente, que existe até a possibilidade de fazer isso, mas vai ficar muito complexo, tá bom? Então, com poucas opções, eu posso usar a condição composta. Então, vamos lá. Agora eu vou dar um exemplo de um algoritmo para mim achar o valor máximo entre três variáveis, entre três números. Então eu vou ter que ter três variáveis, vou criar três variáveis para armazenar três números e eu vou localizar dentre esses três números qual que é o maior, qual que tem o valor máximo, tá? Então, eu inicio o algoritmo com a palavra algoritmo e nomeio ele. Nesse caso, valor máximo entre três números. Inicio o algoritmo, declaro as variáveis, faço a declaração de variáveis. Aqui no caso eu declaro 4 variáveis, 3 para armazenar os 3 valores que eu quero armazenar, os 3 números, com o nome de val1, val2 e val3, e crio uma quarta variável para armazenar o maior número dentre esses 3, que eu vou chamar de max. E todos eles vão ser do tipo real.
Ok? Agora eu vou fazer a leitura dessas variáveis, desses valores, val1, val2 e val3. Então eu vou pedir para o usuário entrar com o primeiro valor, exibo uma mensagem para o usuário entrar com o primeiro valor, armazeno na val1, na variável val1. Eu peço para o usuário entrar com o segundo valor, eu armazeno na variável val2. E eu entro com o terceiro valor, eu armazeno na variável val3. Tá? Eu vou simular aqui valores, tá bom? Então digamos que eu tenha, estou fazendo aqui uma espécie de rastreio também, mas pode ser o usuário que tenha inserido esse valor. Eu inseri o número 3 na val1, eu inseri o número 2 na val2 e eu inseri o 4 na val3. Agora eu vou verificar qual o maior valor lido. Aqui eu especifiquei o passo, eu coloquei lá entre conchetes, como comentário do passo, verificação do maior valor lido. Mas eu podia colocar também processamento. Nada vai, né? Não deixa de ser um processamento, eu vou fazer uma verificação. Então eu posso colocar como passo 4, processamento. Aqui, como eu quis especificar o passo, que é até melhor também, nada contra, eu posso especificar, tá bom? É só um comentário que é bom fazer, mas é isso. Eu posso especificar o passo. Então vamos lá. Então aqui eu vou especificar o maior valor lido. Então primeiro eu vou verificar se o val1 é maior que o val2. Se o val1 for maior que o val2, ele é, no caso, no nosso exemplo aqui o 3 é maior que 2. Então ele vai verificar uma outra condição, olha lá, e uma condição dentro de outra. Então é um alinhamento. Ele é maior? É. Então ele vai verificar se o val1 é maior que o val3. O val1 é maior que o val3? Se ele for, a variável max vai receber o valor que tiver armazenado em val1, tá? Se não for, a variável max vai receber o valor que tiver armazenado em val3. Nesse caso aqui é 4. Então vamos seguir aqui nesse exemplo. O 3 é maior que 2. O val1 é maior que o val2. Então ele vai executar aí, ó, depois do então ele vai fazer uma outra verificação. Se o val1 é maior que o val3. Ele não é. O 3 não é maior que 4. Já que ele não é, então ele vai executar o senão. Porque se o val1 é maior que o val2, não há a possibilidade do val2 ser maior que o val3, certo? Subentende-se que não. Aqui já vou definir que a variável max vai receber o valor da variável val3. Se a variável val1 é maior que val2, mas não é maior que val3, então eu posso definir que a val3 é a variável maior, tá? Então beleza, mas digamos, olha lá o senão lá embaixo. Digamos que a variável val1 não é maior que val2. Se não for, aí eu vou fazer um outro teste, tá? Eu vou verificar se a val2 é maior que val3. Se a variável val2 é maior que val3. Se for, tá? Então eu já vou armazenar o valor dessa variável, no caso val2, na variável max, ok? Caso a val2 não seja maior que val3, então eu vou armazenar o valor da variável val3 na variável max, tá? No nosso exemplo aí, nessa simulação que eu estou usando, eu não vou precisar, não vai nem chegar a executar essa linha, não vai nem chegar a executar essas condições, né, essa condição de val2 maior que val3, mas só para você entender melhor, lá em cima perguntou se o val1 é maior que o val2. Se não for, eu já estou excluindo o val1 como valor máximo, então ele vai comparar o val2 com o val3, correto? Se o val3 for maior que o val2, então eu já vou armazenar o valor da val3 na variável max, porque se a val1 já é menor que a variável val2, que foi testada lá em cima, então não tem a possibilidade do val1 ser maior que o val3. Eu não preciso fazer essa comparação. Entendido o nosso exemplo aí? Então, tá beleza. Então a gente fez o rastreio. Depois que eu fizer essa verificação do maior valor lido, eu vou exibir uma mensagem para o usuário, tá? Eu vou usar esses números aí como exemplo.
Então a mensagem na tela para o usuário vai ficar da seguinte maneira: dos valores 3, 2, 4, o maior valor lido foi 4. Você viu aí que dos valores lidos, dos valores, ele vai exibir o resultado. Ele vai exibir o valor que está armazenado na val 1, o valor armazenado na val 2 e na val 3. E vai continuar a frase: o maior valor lido foi, e vai exibir o valor que estiver armazenado na variável max. E finaliza o algoritmo. Agora eu vou falar sobre condições compostas. Condições compostas. Em alguns casos, essas condições que nós vimos até agora, elas não são suficientes para descrever as condições que em algum momento eu queira testar, entendeu? Ou então, às vezes, eu quero agilizar alguns testes de condição do meu algoritmo, então eu tenho que utilizar as condições compostas, entendeu? Eu posso, como eu falei antes, eu posso até usar um alinhamento de condições. Eu posso usar isso. Ele vai me demandar mais tempo, ele vai ser desnecessariamente complexo, tá? Vai ser muito mais complexo eu usar alinhamento de condições. O entendimento do algoritmo vai ficar muito difícil. Como eu falei antes, dependendo da quantidade de opções que eu tiver. Então, eu tenho um método para mim, vamos dizer, um método alternativo para tentar solucionar esse problema. Repito, aí eu uso as condições compostas. Como é que você usa a condição composta? Você pode me perguntar: Thiago, que raio de condição composta é essa que você está falando e eu não estou entendendo? Eu vou usar, é muito simples de usar a condição composta. Eu vou usar as condições compostas através, relembrando a parte dos operadores. Eu vou usar as condições compostas usando os operadores lógicos e ou não, tá? Então aqui eu vou mostrar um exemplo simples, sem usar a condição composta. Você vai ver nessa carteira de dinheiro, tá? Eu vou fazer uma verificação aqui. Se o salário que eu ganho for menor que 400, então eu vou fazer uma outra verificação aqui. Se o meu número de faltas for igual a 0, tá? Então olha lá, eu não estou usando condição composta, eu quero testar se o meu salário é menor que 400 e se o meu número de faltas é igual a 0, ou seja, se eu não tive falta naquele período ou naquele mês, porque salário, na maioria das vezes, é mensal. Então eu faço essa verificação. O salário é menor que 400, o número de faltas é igual a 0? É. Então o novo valor da variável salário, ele vai receber o salário, e a variável salário vai receber o que está armazenado nela, somado do valor que tiver armazenado na variável gratifique, ou no caso aí é uma forma reduzida de gratificação. Então o meu salário vai ser composto pelo meu salário mais a gratificação, caso o meu salário seja menor que 400 e o meu número de faltas seja igual a 0. Captou? Finalizo a condição do número de faltas e finalizo a condição da verificação de salário. Ok? Agora eu vou te mostrar como é que seria esse exemplo usando condição composta. Olha lá como que ficaria. Se salário é igual a 400 e o número de faltas for igual a 0, então o meu salário, a variável salário, vai receber o valor que está armazenado nela mesma, salário, mais gratifique, o que está armazenado na variável gratifique. E eu finalizo a condição. Você percebeu aí que foi muito mais rápido, foi muito mais prático. Não ficou aí melhor até de se entender, usei menos linhas, até de visualizar o algoritmo, até de visualizar a condição, na hora de eu ler o algoritmo ficou muito melhor, concorda? Então isso aí é uma condição composta, eu estou usando mais de uma condição para definir um resultado. Viu aí que eu tenho duas condições, eu estou verificando se o salário é menor que 400 e se o número de falta é igual a 0. Então eu vou fazer um exemplo, agora eu vou mostrar um exemplo onde eu vou refazer esse algoritmo, o algoritmo que vai armazenar o maior valor lido dentre 3 números, tá? Mas agora eu vou usar a condição composta. Olha só como que vai ficar. Eu inicio o algoritmo, declaro as variáveis
São 4 variáveis, val1, val2, val3 e max, do tipo real. Agora, eu peço para o usuário entrar com os valores, com o primeiro valor, armazeno na val1, com o segundo valor, armazeno na val2. E com o terceiro valor, entro com o terceiro valor e armazeno na val3. Tudo normal, tudo igualzinho o outro. Agora que muda. Olha lá como é que eu fiz a condição, como é que eu fiz a verificação do maior valor lido. O que mudou foi só a primeira linha, percebeu? Comparado ao outro exemplo, o que mudou aí foi a primeira linha. Ele está verificando se a val1 é maior que val2 e maior que val3, certo? Então ele está verificando se a val1, se a variável val1 é maior que a val2 e maior que val3. Se for a maior variável, o maior valor é o que está armazenado em val1. Se não for, ele vai verificar se o val2 é maior que o val3. É maior que o val3? Se for, a variável max vai armazenar o valor que tiver armazenado em val2. Se não, vai armazenar o valor que tiver na variável val3. Finalizo essa condição, esse bloco de condição, e finalizo o bloco de condição acima. Entendeu aí? Vamos lá, nesse caso aqui, eu inseri os valores iguaizinhos do outro exemplo. Val1 é igual a 3, val2 é igual a 2 e val3 é igual a 4. Tá? Vou explicar porque pode ser que você não tenha entendido, que pode não ter ficado claro. Então vamos lá. Val1 é maior que val2? É, 3 é maior que 2. Mas o val1 é maior que val3? O 3 é maior que 4? Não. Então já pulei, então não é, então eu vou pro C não. Val2 é maior que val3? Não. O 2 não é maior que 4. Se o do val2 não é maior que val3, então a variável max vai armazenar o valor que tem em val3. Entendeu? Por quê? Lá em cima, na primeira linha, eu já faço o teste com o val1 todo. Comparo com as duas outras variáveis, val2 e val3. Eu já faço essa verificação. Se o val1 for maior que as outras duas, então ele é o maior. Caso ele não seja maior que algumas das duas variáveis, então ele não é o maior valor. Então eu vou ter que fazer um outro teste. Comparo o val2 com o val3 e para me achar qual que é o maior valor, que eu sei que o val1 já não é mais. Melhorou? Agora eu vou mostrar a mensagem exibindo qual foi o maior valor lido. Então a mensagem dos valores val1, val2, val3, o maior valor lido foi max. E finaliza o algoritmo. Tá? Repetindo, a mensagem se eu fosse utilizar os valores que eu estou exibindo aí na tela, de val1, val2 e val3. Então dos valores 3, 2, 4, o maior valor lido foi 4. Finaliza o algoritmo. Tá bom? Mas espera aí. Nós acabamos a segunda aula, onde nós estudamos sobre o condicional composto, alinhamento de C e condições compostas. Tá? Tudo aí relacionado a condicional composto. Na aula seguinte, a gente vai ver a respeito do condicional repetitivo, que tem aquelas subdivisões de laço condicional, laço repetitivo e laço contado. Tá bom? Então é isso. Nessa aula, essa quarta aula nossa, segunda aula falando sobre as estruturas de controle, acabou. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido essa aula. Lembrando que elas são muito importantes para você entender melhor o que vai vir depois dessas aulas, dessas 4 aulas. Então eu dividi esse assunto em 4 aulas para ficar uma coisa muito maçante, para ficar uma coisinha mais detalhada, para que eu pudesse detalhar com mais calma cada uma, ok? Então, meu caro aluno, é isso. Aguarde a próxima aula, a parte 3 dessa quadrilogia de aulas. Quadrilogia, olha só. Dessa quadrilogia, não é trilogia, é quadrilogia. Então aguarde a parte 3 dessas aulas, ok? Te aguardo lá na quinta aula. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!